Pessoal, olha só, né, eu estava pensando aqui, o que eu vou falar, né, o que eu ia falar hoje aqui, através desse vídeo, e eu vou revelar um grande segredo que vocês não sabem, né, em relação a mim. O segredo vai ser revelado agora, neste exato momento. Eu, Pedro, sou a verdadeira enciclopédia do futebol. E eu vou confirmar o A mais B aqui, né? Vou provar o A mais B que sou realmente a enciclopédia do futebol e vou, né? Vai ser vários vídeos que eu vou fazer aqui. E esse primeiro vídeo eu vou falar sobre os títulos do mundo, dos campeonatos mundiais. Né, os títulos mundiais sejam, né, aqueles organizados pela FIFA e sejam aqueles que não foram organizados pela FIFA, Copa Toyota, Intercontinental, Mundial, enfim. Segue o jogo e aí a discussão fica aí para vocês. Mas vou falar os campeões mundiais e os seus respectivos títulos. O primeiro time brasileiro a ganhar o título mundial foi em 1962, aí ganhou o outro em 1963, foi o Santos de Pelé. Né, 62 o título foi em cima da equipe do Milan, né, em 1963 foi em cima da equipe em 1963 foi em cima do time do Benfica e do Eusébio. O primeiro título do Santos foi três partidas, né? Precisou ser três partidas, porque a primeira partida o Santos perdeu para o Milan, na Itália, e a segunda partida o Santos venceu, né? Goleando por 5-2. A primeira também foi 5-2, mas foi para o Milan. E aí teve um desempate, que foi uma partida no Maracanã. Aliás, as duas partidas, né, no Brasil foram no Maracanã, né? A segunda partida que o Santos goleou de 5-2, e aí teve a de desempate, que foi no Maracanã, e ali o Santos ganhou de 1-0 e o Santos foi campeão do mundo. E aí, em 1963, né, o Santos venceu as duas partidas, né, tanto em Portugal quanto no Maracanã. Né, o Santos acabou vencendo por 5-2 o Maracanã, né, 5-2 ou 3-2, alguma coisa assim. E depois, na partida de volta, aí o Santos massacrou, né, o Benfica, fazendo 5-2, né, uma vitória espetacular, uma das grandes exibições desse time do Santos, espetacular, o Santos de Pelé, que conseguiu ali aquele título sensacional em 1963. Em 81, o Mengão, né, meu time Flamengo, foi campeão do mundo em 1981, ou seja, 18 anos depois do Santos de Pelé. O Flamengo venceu o Liverpool no Estádio Nacional em Tóquio por 3-0, dois gols de Nunes, um gol de Adílio, né, Zico jogando muito bem, dando dois passes para gol. O Flamengo goleou o Liverpool, né, botou os ingleses na roda, como diz a música, né, da torcida do Flamengo, venceu por 3-0, né, a vitória por 3-0 e ganhou ali da equipe inglesa. Em 1983, 2 anos depois, foi a vez do Grêmio, né, o time do Grêmio, né, com dois gols de Renato Gaúcho, um na prorrogação, né, no tempo normal foi 1-1, empate, e aí foi para a prorrogação e ali o Grêmio venceu por 2-1, os dois gols do Renato. Vitória do Grêmio sobre o Hamburgo, da Alemanha, 2-1. O Grêmio, pela primeira vez, a primeira e única vez, o Grêmio foi campeão do mundo em 1983. Né? Gente, me ajuda a comprar um ar-condicionado, porque aqui é muito calor. Em 1992 foi a vez do São Paulo de Tele Santana, com gols de Palinha, Toninho Cerezo e Miller, ali Farfan e Donadoni,
descontando para o Milan, né? O São Paulo venceu o Milan por 3-2 em 1992. Olha o Bolsonaro indo. Antigamente era o Lula, agora é o Bolsonaro. Deixa o Bolsonaro passar de avião aqui, que faz um barulho muito grande, né? Aqui é perto do aeroporto, que nós vamos lá para os comerciais. Em 93 foi a vez do São Paulo, o São Paulo também do Tele Santana venceu o Barcelona, né? Também outro time fantástico naquela época de 1993. E a vitória foi por 2-1, né? Um gol de Stoichkov, né? Stoichkov, o búlgaro, Stoichkov, né? Companheiro ali de Romário, né? Do Barcelona, né? Jogadoraço, fez um golaço, né? Mas não superou o golaço do Raí de falta, que fez o golaço da virada. Palinha, né? Fez ali o gol do time do São Paulo. São Paulo de virada venceu o Barcelona por 2-1 em 1993. Em 2000, né? Não perde a conta, o Corinthians foi campeão em cima do Vasco nos pênaltis, depois de um empate de 0-0. E ali foi o primeiro torneio realizado pela FIFA, né? A final foi no Maracanã e o Vasco acabou ficando com o vice-campeonato depois de uma disputa de pênaltis, né? Mal cobrada pelo Edmundo, né? E ali o Corinthians foi campeão do mundo, primeiro campeão do mundo pela FIFA, né? No caso a FIFA, pelo torneio realizado pela FIFA. E em 2005 foi a vez do São Paulo. O São Paulo foi tricampeão. O time brasileiro que mais tem títulos de mundial é o São Paulo. E ali foi em 2005 a vitória diante do Liverpool, né? Gol do Mineiro. O São Paulo venceu por 1-0 e foi campeão do mundo ali em 2005. No ano seguinte foi a vez do Internacional de Porto Alegre. Ali o Internacional venceu a equipe do Barcelona, né? Barcelona ali de Ronaldinho, Gaúcho, né? E grandes craques como o Deco, com gol de Adriano Gabiru, né? O menos improvável a fazer gols ali. O Adriano saiu do banco para conceder, né, o título mais importante da história do Internacional ali em 2006. Em 2012 foi a vez do Corinthians, né, ganhar o último título brasileiro do mundo. O Corinthians foi ali bicampeão do mundo, vencendo o Chelsea na final por 1-0, o gol de Paulo Guerreiro. O Corinthians conseguiu um título importantíssimo na sua história em 2000. E eu vou falar aqui alguns clubes, né, vou falar algumas datas, né, os times campeões e os vice-campeões daquela época. Por exemplo, em 1994, o Vélez enfrentou a Juve, né? E o Vélez ali naquela época foi campeão do mundo em 1994. O time argentino do Marcelo Bielsa não, eu esqueci o nome do treinador, não, eu esqueci o nome, é Carlos alguma coisa, é um carequinha assim, meio cabeludo assim, meio... Carlos Bianchi, né? Carlos Bianchi ali, campeão do mundo em 1994, o Vélez Sarsfield, que ganhou do São Paulo a Libertadores daquele ano de 94, o Vélez do goleiro Chilavert em 1994. Em 1996, 2 anos depois, foi a vez da equipe da Juve ganhar da Juventus, né? A Vecchia Senhora, vencer o Mundial de Clubes
em cima do River Plate da Argentina por 2-0. 2-0 ali, não lembro quem fez os gols ali, mas foi 2-0 o placar, e ali a Juve foi campeã do mundo em 1996. Em 97, o Borussia Dortmund venceu o Cruzeiro, também pelo placar de 2-0. O Cruzeiro naquela época contratou até o Bebeto, Donizete, Pantera, entre outros jogadores ali, nível de seleção brasileira, também aquele zagueiro, o Gonçalves, também foi outra grande contratação. Contratou esses jogadores especialmente para o Mundial ali de 1997, mas não deu ali para as contratações ser páreo para o Borussia Dortmund ser campeão do mundo em 97. No ano seguinte, em 98, foi a vez do Real Madrid vencer o Vasco numa partida espetacular do time vascaíno, do Cruz Maltino, em 98, mas não foi suficiente para derrotar o poderoso Real Madrid. Naquela ocasião, o Vasco fez um gol contra, do zagueiro do Vasco, após um chute do Roberto Carlos. Aí o Vasco empatou com o Juninho Pernambucano e fez uma partida espetacular. O time do Vasco pressionou o Real Madrid, mas aí o Real Madrid, num contra-ataque, Raul deixou tanto o zagueiro do Vasco como o goleiro para trás, e ali fez o segundo gol, e o Real Madrid foi campeão em 1998. Em 99, o Brasil um time brasileiro colecionou o terceiro vice do Mundial de Clubes de uma maneira consecutiva. Na verdade, foi um terceiro vice de maneira consecutiva, mais um quarto vice em 5 anos. Logo em seguida eu vou explicar por quê. Em 99, o Palmeiras também foi vice-campeão, perdendo para o Manchester United com gol de Roy Keane, cruzamento do Ryan, deixa eu tentar lembrar aqui, cruzamento do Ryan Giggs, encobriu o goleiro Marcos, que saiu mal do gol, e aí Roy Keane deu a vitória ao time do Manchester United, que foi campeão do mundo ali em 1999. E agora vou dar a explicação por que o futebol brasileiro, nessa época dos anos 90, conseguiu 4 vice-campeonatos em 5 anos. Isso porque em 95 o Grêmio de Paulo Nunes, Jardel, companhia, foi derrotado pelo Ajax nos pênaltis. E a equipe holandesa, em 1995, foi campeã do mundo naquela época. Em 2015, mais recente, o Barcelona venceu por 3-0 a equipe do River Plate da Argentina. Naquela época, o Barcelona tinha o trio MSN, Messi, Suárez e Neymar, e ali o Neymar participou de 2 gols, mas não fez nenhum na final. O Messi fez 2 gols e o Suárez fez 1 gol. Ali o Barcelona venceu o time do... Deixa eu tirar minha perna aqui, tá doendo. O Barcelona venceu de uma maneira espetacular, com grande exibição ali do seu trio ofensivo, a equipe do River Plate por 3-0. No ano anterior, em 2014, foi a vez do Real Madrid de Cristiano Ronaldo vencer a equipe do San Lorenzo da Argentina por 2-0, a equipe do Cristiano Ronaldo, naquela época em 2014, a equipe do Cristiano Ronaldo do Real Madrid foi campeã do mundo. Em 2016, 2017 e 2018, o Real Madrid foi tricampeão do mundo, conseguiu uma proeza assim espetacular.
conseguiu 3 títulos de Mundial de Clube de uma maneira seguida. Isso nunca aconteceu na história. Em 2016, o Real Madrid venceu o Kashima Antlers por 4-2, uma partida até digna dos japoneses. Em 2017, foi uma vitória de 1-0 para cima da equipe do Grêmio, gol inclusive do Cristiano Ronaldo. E em 2018, o Real Madrid venceu uma equipe, eu não lembro o nome, se vocês souberem aí, mas foi uma equipe ali da Arábia, do Oriente Médio, enfim, foi uma dessas equipes aí que surpreendentemente chegou à final. Mas o que é marcante é que o Real Madrid consegue uma coisa inédita, né? O Mundial de Clubes, né? 2015, 2016, 2017 e 2018. 2010 foi a vez da Internazionale de Milão vencer o Mazembe, até então uma grande surpresa, que venceu ali o Internacional por 2-0 na semifinal. O time da Internazionale de Milão venceu o Mazembe por 3-0 com um dos gols de Eto'o, né? Naquela ocasião, o time da Inter de Milão, que tinha Lúcio como um dos titulares, Júlio César, né, e o Maicon, né, nessa equipe da Internazionale de Milão. Em 2011, ocorreu uma das partidas mais emblemáticas da história do Mundial de Clubes, que foi a sensacional vitória do Barcelona em cima do Santos por 4-0. Não, isso mesmo, o Barcelona passeou em cima do Santos 4-0, uma goleada maiúscula, né? 2 gols de Messi, um gol de Fábregas, né? O outro gol eu não lembro, né? Se vocês souberem aí, vocês falam, né? Comentam aí no vídeo. Mas o mais importante foi uma goleada de 4-0, né? Uma vitória maiúscula da equipe do Barcelona, Barcelona ali liderada pelo Messi. Esqueci, né? Naquela época, o Santos, né? Para vocês não dizerem que o Santos era um time fraquinho, o Santos tinha Neymar e Paulo Henrique Ganso, né? Naquele time do Santos, então tinha Elano, entre outros jogadores, e o treinador era o Muricy Ramalho. Então o Barcelona não enfrentou ali qualquer time ou qualquer coisa, não. Em 2013, foi a vez do Bayern de Munique ser campeão do mundo em 2013 e enfrentou na final uma grande surpresa, né? Mais uma surpresa numa final. O Raja Casablanca, que venceu o Atlético Mineiro na semifinal por 2-0. Naquela ocasião, o time do Bayern venceu o Raja na partida da final por 2-0 também. Então, pessoal, é isso, entendeu? Então, quero que vocês avaliem, que vocês falam, quero que vocês comentem aí se eu realmente sou a enciclopédia do futebol. Eu não sei tudo, né? Porque eu não tenho bola de cristal, né? Enfim, mas o máximo possível aí, eu conheço realmente bastante coisa. Nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês muito mais conhecimento da história do futebol brasileiro e também da história do futebol mundial. Muito obrigado a todos por mais esta audiência e até a próxima. Saudações.